Bom dia a todos. Eu queria saudar aqui os integrantes da Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, meu colega de Procuradoria Especial, Pedro Dionísio, a vice-presidente da COJUS, Laila Rainho. No dia de hoje, a gente vai dar continuidade ao projeto Encontros COJUS. Esse projeto, a cada edição, e essa é a segunda edição que a gente está realizando, traz algum convidado especial que conversa com a comissão sobre algum tema relacionado ao tribunal, a questões sensíveis ao universo do controle e à gestão pública. Então, eu queria registrar aqui que o projeto, além de promover a troca de conhecimento, estimular a circulação de informações, tem tido uma repercussão muito positiva internamente e também junto ao público externo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao colega Pedro Dionísio, que vai melhor apresentar o nosso convidado de hoje, quem desde já, eu agradeço a participação por estar aqui dividindo seu tempo conosco. Uma advertência a todos, aproveitem o encontro. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Como disse o Bruno, a gente chegou aqui ao nosso segundo encontro COJUS. É um projeto que foi pensado, por nós, por mim, pelo Bruno, pela Laila, de trazer professores aqui às nossas reuniões da COJUS para falar sobre temas sensíveis. Hoje com o professor Ronaldo Kramer, que é professor de Direito Processual Civil da PUC do Rio, foi meu professor de TGP, Teoria Geral do Processo, processo 1, 2, 3, enfim, pouco que eu sei de processo civil, eu devo ao professor Ronaldo Kramer, é um dos grandes processualistas do país, tem mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, orientado pela grande professora Tereza Arruda Alvim, e a tese de doutorado do Kramer, que ele publicou recentemente, é um tema extremamente sensível à nossa comissão. Ele fala sobre teoria dos precedentes, o nome do livro é Precedentes, Teoria Dinâmica, que é o nome do nosso encontro de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a fala do professor Ronaldo Kramer, a quem eu agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade. As perguntas, mais uma vez, são feitas pelo chat. Aqui, ao final, a Laila vai direcionar as perguntas ao professor Ronaldo, a quem eu agradeço mais uma vez e passo a palavra. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite que você me fez para estar aqui hoje debatendo com vocês. Cumprimento o Bruno, cumprimento a Laila. A iniciativa de vocês eu já tinha visto, acompanhado pelas redes sociais, pelo meu amigo Cabral, também, que participou aqui de um debate com vocês. Parabéns por essa iniciativa. Num momento como esse, em que as pessoas estão mais ou menos em distanciamento, é importante difundir o conhecimento, é importante ter iniciativas como essa para continuar debatendo, continuar falando sobre direito, continuar levando o conhecimento para as pessoas que não podem trabalhar, estão em distanciamento, estão guardando isolamento. Pois bem, como você bem disse, o tema que me foi sugerido para falar é a respeito dos precedentes, é sobre os precedentes, que foi exatamente o tema da minha tese de doutorado, que eu converti numa versão comercial e publiquei pela editora Forense, que é esse livro, Precedentes Judiciais, Teoria e Dinâmica. Esse é um tema que é muito caro para mim, porque eu comecei a estudar precedentes não a partir do CPC 2015, por óbvio, que foi o diploma legal que valorizou os precedentes no nosso ordenamento jurídico, e a partir dele nós temos, a meu ver, um sistema de precedentes, é o que nós vamos falar mais à frente. Mas eu comecei a estudar precedente muito antes, há 5 anos, digamos assim, antes do CPC 2015, até um pouco antes, até lá pelos idos de 2010, 2009, eu já estudava precedentes, já me interessava, porque essa era uma das linhas de pesquisa da professora Tereza Arruda Alvim, e acabou, obviamente, me influenciando a fazer minha tese de doutorado sobre esse tema. Esse é um tema muito importante hoje, e hoje nós temos essa discussão a respeito do sistema de precedentes em várias esferas, não só no processo civil, mas também no processo penal, no processo trabalhista e até mesmo
no direito administrativo, aqui na esfera administrativa. Então, o meu objetivo hoje é falar para vocês um pouco sobre esse tema e, ao fim, colocar, Pedro, Bruno e Laila, as minhas reflexões ainda inconclusas sobre os precedentes na esfera administrativa. Eu acho que esse é um tema muito interessante. Tem alguns estudos já sobre esse tema sendo publicados. Tem um estudo de um administrativista da PUC São Paulo chamado Gustavo Marinho sobre precedentes no direito administrativo. Muito interessante, salvo engano, foi a tese de doutorado dele na PUC de São Paulo e outros estudos sobre esse tema. Então, meu plano de voo é esse, falar um pouco sobre os precedentes no Código de Processo Civil, o sistema de precedentes, e, ao fim, tratar desse tema específico que é ou que são os precedentes na seara administrativa, na esfera administrativa. Mas eu queria, antes de começar, eu queria apenas deixar claro que, Pedro, cada vez que você e outros ex-alunos me lembram que eu fui o seu professor, ou o professor de vocês, isso me deixa muito feliz, porque encontro vocês em posições maravilhosas. Você é procurador hoje do Tribunal de Contas do município, enfim, já vejo você trilhando uma trajetória bem exitosa, mas me deixa mais velho também, porque eu confesso que eu nem me lembro quando isso se deu, quando eu fui seu professor, talvez há algum tempo. 2011. Então, 2011, o passar do tempo é inexorável, não tem jeito. Pois bem, então eu vou aqui me ater a talvez 50 minutos, 45 minutos de fala, e depois a gente debate. Pois bem, todos nós sabemos que o Código de Processo Civil de 2015, ele valoriza os precedentes judiciais. Ele passou a valorizar os precedentes judiciais. Nós temos isso evidente no CPC, apesar do CPC não falar exatamente no termo precedente, nas vezes em que ele valoriza exatamente o precedente, é claro que ali ele se refere a julgados que nós, na doutrina, interpretamos como precedentes. Então, nós vamos ver no artigo 332, na improcedência liminar do pedido, o juiz tendo poder de abreviar o processo logo no início do procedimento, julgando com base em precedentes. Nós temos a tutela de evidência, a possibilidade do juiz deferir a tutela de evidência com base em precedentes, no artigo 311, inciso 2. Nós temos o relator podendo decidir monocraticamente o recurso com base em precedentes, lá no artigo 932, incisos 4 e 5. Então, nós vamos ver, em diversas passagens do Código de Processo Civil, a valorização do precedente. Para mim, essa valorização é muito mais do que apenas fortificar o precedente. Essa valorização traz para nós um sistema de precedentes. O CPC ele não apenas valoriza o precedente judicial, ele traz um sistema de precedentes, ou a partir dele nós podemos compreender um sistema de precedentes no ordenamento jurídico. Esse sistema de precedentes, ele se dá porque não que haja uma parte no CPC deixando isso claro, não que haja uma seção, um capítulo, um título com normas concentradas sobre o precedente judicial. Mas a gente nota no Código de Processo Civil um conjunto de normas que disciplinam desde a criação até a superação do precedente. Há um conjunto normativo no Código de Processo Civil, e essas normas estão espalhadas pelo texto do Código, e essas normas tratam da vida do precedente, regulam a vida do precedente. Eu quero lembrar, caso alguém não saiba, que durante a tramitação do projeto do novo CPC, na fase da Câmara dos Deputados, porque o projeto do novo Código de Processo Civil ele se iniciou no Senado, foi aprovado no Senado, depois foi para a Câmara, sofreu modificações na Câmara, e por conta dessas modificações ele teve que voltar para o Senado, a fim de o Senado ratificar ou não essas modificações. Mas durante a fase da Câmara, o projeto ganhou, ali na parte da ordem dos processos nos tribunais, um capítulo chamado do precedente judicial. Havia um capítulo com várias normas tratando do precedente judicial. Só que,
quando o projeto volta para o Senado retira esse capítulo e pega essas normas e espalha essas normas pelo texto do Código. Então, é isso que eu estou dizendo. Voltando ao que eu estava falando, a partir do CPC, nós temos um sistema de precedente e esse sistema se verifica por esse conjunto de normas que estão espalhadas pelo Código, que tratam da vida do precedente, que regulam desde a criação até a superação do precedente. Esse sistema de precedente, que eu vejo a partir do CPC de 2015, ele não se basta no CPC de 2015. Ele é um sistema que é regulamentado não apenas pelo Código de Processo Civil, mas por 4 outros diplomas legais. A rigor, são 5 diplomas legais que eu enxergo que dão luz ao sistema de precedentes no nosso ordenamento. Obviamente, nós temos o CPC, que valoriza os precedentes. A partir do Código de Processo Civil de 2015, nós temos esse sistema, mas nós vamos ver também a Constituição, que nos ajuda a compreender esse sistema, a lei da ADIM e da ADECOM, que também colabora para o sistema, a lei da DPF e a lei da súmula vinculante. Então, são esses 5 diplomas legais: Código de Processo Civil, Constituição, lei da ADIM e da ADECOM, lei da DPF e lei da súmula vinculante. São esses 5 diplomas legais que vão trazer exatamente o sistema de precedente para o nosso ordenamento jurídico. Nós temos que articular esses 5 diplomas legais para compreender como se opera o sistema de precedentes no nosso ordenamento. É claro que desses 5 diplomas legais, os mais importantes são o Código de Processo Civil e a Constituição, ou até mais exatamente o Código de Processo Civil, porque nele está quase tudo a respeito do sistema de precedentes, mas os outros 4 diplomas legais também são importantes. O sistema de precedentes que a gente enxerga a partir do CPC de 2015, ele não é o sistema de precedentes da tradição jurídica do common law. Ele, obviamente, é inspirado na tradição do common law, mas ele não se confunde com o sistema de precedentes do common law. O sistema de precedentes do common law, ele tem raízes próprias, ele serve ao sistema de case law, que é o sistema que identifica o common law. Ou seja, no common law, nós temos como fonte primária do direito o julgado. O julgado é que cria o direito. Na tradição jurídica do civil law, que é a nossa tradição jurídica, a tradição jurídica a que pertence o nosso sistema jurídico, a fonte primária do direito é a lei. Então, lá no common law, o sistema de precedente, ele serve ao sistema de case law, que faz com que o direito surja, ou o direito surge a partir dos julgados, a partir dos pronunciamentos dos tribunais. Então, exatamente por isso, o sistema de precedentes ele fortifica o sistema de case law no common law. Então, o nosso sistema é diferente. O nosso sistema de precedentes, ele é um sistema de precedentes que é criado a partir da lei, ele encontra balizas na lei, ele encontra limites na lei, e ele serve à lei. O nosso sistema de precedentes, ele veio para tornar mais segura a aplicação da lei. Mas não só por isso, como a gente vai debater um pouco mais para frente, mas é o nosso sistema de precedentes, não é o sistema de precedentes da tradição do common law. Não se confundem esses sistemas. Quem quiser entender o nosso sistema de precedentes a partir da tradição do common law vai ter dificuldade, vai encontrar algumas incongruências, porque, insisto, o nosso sistema de precedentes é diferente. É um sistema que é criado a partir da lei e respeita as nossas tradições processuais. Nós, verdadeiramente, não conseguiríamos adotar o sistema de precedentes do common law, porque lá, como eu estava dizendo, os pressupostos para a criação desse sistema foram outros. É um sistema, insisto, que veio no common law para fortificar, para dar força ao sistema de case law, que é próprio do common law. Sistema de case law porque, insisto, no sistema deles, ou seja, na tradição do common law,
o direito é criado a partir dos julgados. Então, se o direito é criado a partir dos julgados, os julgados têm que ter força. Daí o sistema de precedentes ou o sistema do stare decisis, que vem para fazer com que os julgados que criam o direito sejam respeitados. Então, o sistema de precedentes que eu vislumbro, que nós enxergamos a partir do CPC de 2015, ele não se confunde com o sistema de precedentes do Common Law, mas, claro, ele se inspira no sistema de precedentes do Common Law. Várias coisas ou vários aspectos que a gente compreende hoje no nosso sistema de precedentes, nós nos inspiramos no Common Law. E aqui, uma nota de rodapé interessante. Por conta disso, porque nós vamos usar, em muitas medidas, a doutrina do Common Law sobre o assunto para entender melhor o sistema de precedentes, muito embora o nosso sistema de precedentes não seja o mesmo do sistema de precedentes, não seja o mesmo sistema de precedentes do Common Law, aqui se dá uma interessante novidade cultural, porque a gente não estava habituado a ler doutrina norte-americana ou inglesa no direito. Isso não é um hábito, pelo menos no processo, isso não é um hábito nosso. Então, nós passamos a ler muita doutrina, muitos livros sobre o direito norte-americano, o direito inglês, sobre o Common Law, para entender melhor o sistema de precedentes. E a gente pode perceber como é diferente, ou como é muito diferente, para ser mais sincero, o tratamento que eles dão na doutrina, ou como a doutrina ela tenta explicar o direito no Common Law em relação à nossa doutrina, a doutrina do Civil Law. Só para vocês terem uma ideia, um dos livros que eu reputo mais importantes do Common Law atualmente sobre o sistema de precedentes deles o título dele é Thinking Like a Lawyer, é do Frederick Schauer. Quem olha esse livro pensa que é um livro de autoajuda. O título já afasta você, em alguma medida. Thinking Like a Lawyer, que livro é esse? Ou seja, vai me ensinar a advogar, vai me ensinar a exercer a advocacia? Não, esse é um livro sobre precedente e é um dos principais livros sobre precedente no Common Law, de um autor que eu reputo um dos principais autores de precedentes ou sobre precedentes no mundo, que é o Schauer. Então, na doutrina, eles são mais informais, eles são mais diretos, a doutrina não é tão extensa, os livros não são tão extensos e eles se preocupam muito mais em passar o recado do que mostrar um certo academicismo e fazer digressões ou muitas digressões científicas que às vezes não têm relação direta com o objeto que eles estão investigando ou comentando ou tentando abordar no livro. Então, essa nota de rodapé é interessante porque, muito embora o nosso sistema de precedente não seja o mesmo deles, a gente, obviamente, se inspira na doutrina deles para entender melhor o nosso sistema de precedente. E, ao nos inspirarmos na doutrina deles, nós temos que lê-los, nós temos que ler a doutrina deles, e aqui se dá uma novidade, pelo menos para os processualistas. Quem é do direito constitucional talvez não, já lê a doutrina anglo-saxã há mais tempo, mas nós, aqui no processo, líamos mais, obviamente, os autores do Civil Law do que do Common Law. Então, isso é um aspecto cultural interessante para nós aqui no processo. Então, é o nosso sistema de precedentes, não é o sistema de precedentes do Common Law. E por que o Código de Processo Civil ele valorizou os precedentes e, mais do que isso, trouxe um sistema de precedentes? Isso foi à toa, isso foi um movimento acadêmico, porque autores começaram a estudar esse tema e levaram isso para a comissão do anteprojeto ou para as comissões que depois ajudaram os relatores nas casas legislativas? Não foi por isso. Não foi um movimento acadêmico, não foi nada disso. O sistema de precedente já era, de alguma forma, tentado desde a época da reforma do Judiciário, quando se instituiu a súmula vinculante na Constituição, já havia um flerte, digamos assim, da comunidade jurídica com o sistema de precedente. Só que, em dado momento, isso se mostrou inevitável. Por quê?
os julgamentos sendo divulgados em canais de televisão, sendo filmados, até mesmo o STF com a sua TV Justiça há algum tempo exibindo julgamentos do plenário, é preciso que o judiciário ele passe mais credibilidade para a sociedade, é preciso que o judiciário não, digamos assim, se torne ou seja visto como incoerente para a sociedade. A sociedade hoje, ela percebe muito mais o judiciário do que antes. Ela consegue, digamos assim, acompanhar o trabalho do judiciário muito mais do que antes. Diante do contexto atual, se você perguntar a uma pessoa mais ou menos informada, ela não consegue dizer quais são os 11 jogadores da seleção, mas talvez ela consiga dizer quais são os 11 ministros do STF. Por quê? Porque hoje se tem uma percepção muito maior do trabalho do Poder Judiciário, por toda a transparência que nós temos hoje com o trabalho judicial. Então, a sociedade ela reclama mais segurança jurídica no trabalho do Poder Judiciário. Ela quer mais previsibilidade. E o sistema de precedente vem para conferir essa segurança jurídica na perspectiva da previsibilidade. O sistema de precedente, sem dúvida nenhuma, dá mais previsibilidade para o trabalho do Poder Judiciário. E isso é importante para que o Poder Judiciário não entre em déficit em relação à sociedade ou com a sociedade. É muito difícil hoje, com o trabalho do Poder Judiciário sendo tão percebido pela sociedade, a gente explicar como um tribunal pode julgar ou ainda julga, por incrível que pareça, de forma contraditória um caso semelhante. É muito difícil. Para quem é advogado, é muito difícil explicar como uma causa semelhante foi julgada de forma diferente. É muito difícil. As pessoas não compreendem isso. As pessoas não conseguem compreender isso. Então, um dos principais fundamentos para termos um sistema de precedentes é a segurança jurídica. É conferir mais segurança jurídica na perspectiva da previsibilidade para o trabalho do Poder Judiciário para a prestação jurisdicional. Outro fundamento que eu vejo é a isonomia. E aqui é interessante. Porque nós, processualistas, pensávamos a isonomia apenas para dentro da relação processual. Isto é, isonomia para nós era tratar igualmente as partes do processo, tratar igualmente de forma substancial, ou seja, igualmente as partes iguais e desigualmente as partes desiguais. Mas nós não pensávamos, como os common lawyers, na isonomia para o sistema de justiça. O que é isonomia para o sistema de justiça? É dar tratamento igual a causas semelhantes, a causas com a mesma tese, a causas com a mesma questão de direito. Causas com a mesma questão de direito devem receber o mesmo tratamento no Poder Judiciário, sem o que haverá um déficit de isonomia, sem o que há violação à isonomia. Se a gente pega os livros de precedente ou que falam sobre precedentes no common law, o único fundamento que eles alegam para justificar o precedente ou o sistema de precedentes na tradição deles é a isonomia. E é a isonomia para o sistema de justiça. Vários autores começam, logo no primeiro capítulo, ou nas primeiras palavras sobre o sistema de precedentes do common law, dizendo que é preciso tratar igualmente casos iguais, ou, para ser mais exato, casos semelhantes. É preciso tratar igualmente casos semelhantes. E essa é a única justificativa que eles põem. Então, esse é um fundamento importante. Nós temos que ter um sistema de precedentes para garantir isonomia aos casos semelhantes no sistema de justiça. E o outro fundamento que eu vejo para que o Código de Processo Civil tenha, a partir dele, trazido um sistema de precedente para o nosso ordenamento jurídico é um fundamento pragmático. São as ações repetitivas. As ações repetitivas, elas assolam o Poder Judiciário. Elas são responsáveis por mais de 70% do estoque judicial, conforme os relatórios do Conselho Nacional de Justiça. E nós não estávamos conseguindo lidar com as ações repetitivas. O nosso melhor instrumento para mitigar as ações repetitivas se frustrou.
E pouca gente fala sobre isso. Isso tem um pouco a ver com a aposta que nós estamos fazendo no sistema de precedentes. Qual o nosso melhor instrumento? Qual era o nosso melhor instrumento antes do sistema de precedentes para tentar mitigar as ações repetitivas? A ação coletiva de direitos individuais homogêneos. A ação coletiva de direitos individuais homogêneos era a nossa grande aposta. Era a aposta do civil law, era a aposta do nosso ordenamento jurídico para lidar com questões repetitivas no Poder Judiciário. E o que aconteceu? A ação coletiva de direitos individuais homogêneos é das ações coletivas a menos ajuizada. E, como um todo, as ações coletivas são pouco ajuizadas no Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário demora muito para julgar uma ação coletiva. Quem lida com ações coletivas vê como o Poder Judiciário demora para julgar as ações coletivas. Por quê? Porque são ações complexas e tem uma repercussão muito grande. Então, o juiz, o julgador, em qualquer instância, ele tem algum comedimento para lidar com ações coletivas. Por isso que elas demoram para serem julgadas no Poder Judiciário. E todas essas causas acabaram frustrando a ação coletiva de direitos individuais homogêneos, que era a nossa principal aposta para lidar com as ações repetitivas, com as questões repetitivas. Então a gente precisava ter um outro instrumento para mitigar as ações repetitivas, as causas repetitivas no Poder Judiciário, porque esse é um grande mal para o Poder Judiciário, e não só para o Poder Judiciário, para a advocacia também. Porque as ações repetitivas, sem que haja um instrumento para lidar com elas de forma macro, de forma, digamos assim, não peculiar, mas no atacado, se o Poder Judiciário precisar julgar toda a ação repetitiva como se fosse uma ação única, isso vai inviabilizar o trabalho do Poder Judiciário. Já distorceu muito o trabalho do Poder Judiciário. As distorções, todos nós sabemos, as decisões modelo, os julgamentos de assessoria, e por aí vamos. Os julgamentos de pauta e outras distorções, mitigações de garantias processuais que a gente vê à torta e à direito para que o Poder Judiciário julgue essa demanda enorme de ações repetitivas que chegam a ele praticamente todas as semanas. Então, na frustração dos instrumentos para lidar com as ações repetitivas, é que vem o sistema de precedentes. Porque o sistema de precedentes, ele trabalha muito bem com ações repetitivas. Aliás, esse é o propósito do sistema de precedentes, é estabelecer um parâmetro decisório para que causas que repitam aquela questão de direito, que foi tratada pelo parâmetro decisório, sejam julgadas pelo precedente, sejam julgadas pela aplicação do precedente, sejam julgadas pelo emprego do precedente. Então, o terceiro fundamento que eu vejo para que nós tenhamos um sistema de precedentes não é um fundamento deontológico, não é a segurança jurídica, não é a isonomia, que são fundamentos importantes. É um fundamento prático, é um fundamento pragmático, no sentido de preocupação com a realidade. Nós precisávamos ter um sistema de precedentes para mitigar o problema das ações repetitivas no Poder Judiciário. Bom, mas dito isso, feito essa fala introdutória sobre o sistema de precedentes, é bom dizer que, por mais que o sistema de precedentes seja visto como uma novidade, seja visto como algo novo, seja inspirado no common law, que não é uma tradição que é igual à nossa, para tranquilizar, o precedente, ele sempre existiu entre nós. O precedente judicial, ele a rigor, ele não é uma novidade. Ele não é uma novidade no nosso ordenamento processual. Se nós observarmos a dinâmica dos tribunais, a dinâmica de julgamento dos tribunais, a dinâmica de trabalho dos tribunais, o precedente sempre esteve lá. Só que nós não o valorizávamos. Só que nós não dávamos valor a ele. Vejam só, um tribunal, quando decide uma ação ou um recurso, ele profere um julgado. O julgado é o pronunciamento do tribunal que decide uma ação ou um recurso.
Na maioria das vezes, o tribunal, quando decide uma ação ou um recurso, ele não precisa criar uma tese jurídica nova como premissa argumentativa para decidir aquela causa. Ele se vale de teses já criadas. Só que, em algumas vezes, ele precisa criar uma tese nova. Ele precisa se valer de algo novo para decidir aquela causa. Quando isso ocorre, o julgado ele não é meramente um julgado. Ele passa a ser também um precedente. Esse precedente, se ele é seguido por outros julgados do mesmo tribunal, ele passa a ser expressado, ele passa a se expressar por meio de uma jurisprudência. Essa jurisprudência, quando aos olhos do tribunal é a posição firme do tribunal sobre aquela questão, o tribunal tende a converter aquela jurisprudência num enunciado de súmula. Então vejam, a dinâmica nos tribunais sempre foi essa, do julgado ao enunciado de súmula. O precedente sempre esteve lá. O precedente, ele a rigor, sempre se encontrou nessa posição. Um julgado que cria uma tese é um precedente. O precedente que é seguido por outros julgados, ele se expressa por meio de uma jurisprudência. A jurisprudência, que na perspectiva do tribunal é a posição do tribunal a respeito daquele tema, tende a se converter no enunciado de súmula. Então a dinâmica do trabalho dos tribunais nunca mudou, sempre foi essa, só que antes a gente não dava atenção para o precedente. O que era importante para nós? Jurisprudência e súmula. Trabalhar com jurisprudência e súmula, e não com precedente. Mas o precedente sempre esteve lá. Só que agora a gente mudou a chave. Porque nós não temos mais um sistema de jurisprudência, a gente se afasta do sistema de jurisprudência e, no seu lugar, adota um sistema de precedente. Por isso, nós temos que valorizar o precedente. Se vocês pegarem, por exemplo, é notável essa mudança. O artigo 557 do antigo Código, que tratava dos poderes monocráticos do relator, o artigo 557 do antigo Código, no caput e no parágrafo 1º-A, essas duas normas davam poderes ao relator de decidir monocraticamente o recurso com base em jurisprudência ou súmula de tribunal superior. Não falava em precedente. Vão agora ao artigo 932, incisos 4 e 5. Vejam se lá está a jurisprudência. Não tem mais menção à jurisprudência. Tem menção a julgados que nós entendemos como precedente. Então, mudou-se a chave. E o precedente sempre esteve lá. Agora é interessante falar sobre isso porque como é que no sistema de precedentes a súmula se relaciona com o precedente? Porque tudo bem, a gente sai de um sistema de jurisprudência, a gente não dá mais valor à jurisprudência, a gente passa a dar valor ao precedente, porque o sistema agora é de precedente. São esses os parâmetros que nós queremos seguir para conferir mais segurança, mais isonomia, para tratar melhor das ações das causas repetitivas, mas a gente continua, de alguma maneira, valorizando o enunciado de súmula, é isso que aparece nas normas. Então, como é que a gente relaciona, dialoga o enunciado de súmula com o sistema de precedente? É possível fazer esse diálogo? É. A rigor, se nós pararmos para pensar, o enunciado de súmula, o que é? É a síntese da tese jurídica criada pelo precedente. Observem a dinâmica que eu acabei de explicar ou de ilustrar. O precedente ele cria uma tese. E nessa dinâmica, essa tese, ao fim, se for para uma súmula ou para o enunciado de uma súmula, ela vai ser sintetizada no enunciado dessa súmula. Todo enunciado de súmula tem por origem um precedente originário ou um precedente que criou aquela tese. Então, o que está no enunciado da súmula é a síntese da tese jurídica criada pelo precedente. E por isso, eu nunca posso empregar o enunciado de uma súmula por ele mesmo. O enunciado de uma súmula é, para mim, uma advertência de que eu tenho que compreender a tese a partir do precedente, porque eu não posso compreender a tese a partir
da síntese dela. O enunciado é uma síntese da tese jurídica criada pelo precedente. Então, ao aplicar aquela tese, eu não vou aplicar pela síntese que está no enunciado da súmula, eu vou aplicar pelo precedente, que é o lugar onde aquela tese foi criada. Então, eu relaciono o enunciado de súmula com o precedente para dizer que o enunciado de súmula é o veículo de aplicação do precedente originário. Sempre que a lei, que a norma legal falar em enunciado de súmula, não é para eu aplicar o enunciado da súmula desassociado do precedente, é para eu aplicar o precedente originário daquela súmula. Porque a súmula, ou o enunciado de súmula, ele em si ele não tem autonomia processual. Ele é uma mera síntese da tese criada pelo precedente. Então, quando eu vejo um enunciado de súmula, eu tenho que ir ao precedente para entender a tese e aplicar aquela tese não pelo enunciado de súmula, mas sim pelo precedente. Então, o que eu defendo, e não só eu, Daniel Mitidiero, Hermes Zanetti, Fred Didier, o que eu defendo é que a súmula, o enunciado de súmula, não seja aplicado por ele mesmo, seja aplicado pelo precedente que o gerou. Logo, como é que eu dialogo o sistema de precedentes com os enunciados de súmula? Eu dialogo da seguinte maneira, para dizer que os enunciados de súmula são meras advertências de que existem os precedentes originários e são eles que devem ser aplicados, e não os enunciados de súmula. Portanto, é interessante eu falar sobre isso, porque eu costumo dizer que se nós entendermos, se o militante que não estuda processo, que acha tudo isso uma grande novidade, ele entender inicialmente apenas isso, que o enunciado de súmula é a síntese da tese jurídica criada pelo precedente, e quando ele aparece na norma, é para que seja aplicado o precedente originário do enunciado de súmula e não o enunciado de súmula em si mesmo, isso já é um grande ganho para o sistema de justiça. Porque aqui valeu um pouco a nossa tradição do civil law. A gente pega os enunciados de súmula como se fossem textos legais e a gente os aplica meio cara a crachá, sem perceber que eles são meras sínteses das teses jurídicas criadas pelos precedentes. E eu só vou entender a tese em sua inteireza indo ao precedente e não aplicando apenas o enunciado, que é um extrato dessa tese. Então, é bom falar sobre isso, que, muito embora a gente diga que o sistema de precedentes é uma novidade, o precedente judicial sempre esteve entre nós, ele sempre esteve na dinâmica do trabalho dos tribunais. E agora nós resolvemos valorizá-lo. E vamos ter que valorizá-lo porque nós temos um sistema de precedente. E esse sistema de precedente dialoga com os enunciados de súmula porque os enunciados de súmula são meros veículos de aplicação dos precedentes originários, assim que eles devem ser encarados. Bom, dito isso, qual é o conceito de precedente que nós temos no nosso sistema de precedentes? O precedente, o conceito é intuitivo, é como o Fred Didier diz, é um conceito lógico fundamental. Ele não pertence ao ordenamento jurídico, ele pertence à dogmática, ele pertence ao direito processual, às escolhas do direito processual e não às escolhas do legislador. Mas o conceito de precedente é intuitivo. O conceito de precedente no nosso sistema é o julgado de tribunal que cria a tese jurídica que vai servir de parâmetro decisório vinculante ou persuasivo para casos semelhantes. Ou seja, é um julgado de tribunal que cria a tese jurídica que vai servir de parâmetro decisório vinculante ou persuasivo para casos semelhantes. É esse o conceito de precedente que nós temos no nosso sistema de precedentes. É um conceito do nosso sistema de precedentes. E reparem, a partir desse conceito, a gente já identifica uma grande diferença entre o nosso sistema de precedentes e o sistema de precedentes do common law. O nosso sistema de precedentes, ele tem precedentes persuasivos
ou vinculantes. Por quê? A partir desse conceito, a gente vai dizer que precedente é o julgado do tribunal que cria a tese jurídica que vai servir de parâmetro decisório vinculante ou persuasivo para casos semelhantes. Então, nós temos no nosso sistema de precedentes vinculantes e precedentes persuasivos. No sistema de precedentes do common law, nós só vamos encontrar precedentes vinculantes. Eles não conseguem conceber um precedente que não seja vinculante. Até eles nem usam a palavra vinculante, porque o precedente tem que ser seguido, ponto. E é interessante quando a gente conversa com um advogado, uma pessoa que atua no common law, no direito anglo-saxão, sobretudo na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e a gente pergunta, eu já fiz essa pergunta, qual é o meio de impugnação que vocês têm para a hipótese de a decisão judicial não seguir o precedente? E aí eles perguntam ou replicam, mas como assim a decisão judicial não vai seguir o precedente? Isso não existe. Isso não está em cogitação. A gente não tem nenhum meio de impugnação contra uma decisão judicial que não segue o precedente, porque a decisão judicial tem que seguir o precedente. Então, para eles, isso está tão enraizado que não faz sentido um precedente não ser seguido. Mas no nosso sistema, nós temos precedentes persuasivos e precedentes vinculantes. Os precedentes persuasivos são a grande maioria, porque os precedentes vinculantes são aqueles que a lei diz que são. E aqui, para ratificar o que eu estava dizendo no início, é o nosso sistema de precedentes, é criado a partir da lei, a partir das escolhas da lei, com as suas balizas na lei, com seus limites na lei, e que serve à lei, e que serve à interpretação da lei. Então, o sistema de precedentes que nós temos, ele tem precedentes persuasivos e vinculantes, e os precedentes vinculantes, eles são a minoria porque são aqueles que a lei diz que são vinculantes. E onde estão os precedentes vinculantes no nosso sistema de precedentes? Qual é a norma legal que diz ou que aponta os precedentes vinculantes? Só isso, Pedro e Laila, dá uma outra palestra, porque há uma grande polêmica sobre a previsão legal dos precedentes vinculantes. É uma polêmica que é rodeada por 5 correntes. São 5 correntes doutrinárias, razoavelmente fortes, que disputam a interpretação de onde está na lei a previsão dos precedentes vinculantes. Eu fico com a corrente majoritária, que é defendida pelo Fred Didier, pelo Hermes Zanetti, pelo Dierle Nunes, que são autores que se pronunciam sobre o sistema de precedentes, que vê no artigo 927 o rol dos precedentes vinculantes. Mas alguns já podem dizer, mas Kramer, peraí, ali tem súmula, tem enunciado de súmula, tá? Mas só que o enunciado de súmula, como eu expliquei, ele não está ali para ele ser vinculante. Ele está ali para tornar o seu precedente originário vinculante. Então, o inciso 4 do artigo 927, que diz que são ou devem ser seguidos os enunciados de súmula em matéria federal do STJ e os enunciados de súmula em matéria constitucional do STF, não são esses enunciados que vão ser vinculantes, são os precedentes originários desses enunciados que passam a ser vinculantes. Porque, insisto, o enunciado de súmula é mero veículo de emprego do precedente. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o nosso sistema de precedentes tem precedentes persuasivos e vinculantes, e os vinculantes são aqueles que a lei diz que são, e eles estão no artigo 927, no rol do artigo 927. Outra questão interessante para compreender o sistema de precedentes é identificar os elementos do precedente. Os elementos do precedente, eles se agregam aos elementos do julgado, porque, obviamente, o precedente é um julgado. Antes de ser um precedente, ele é um julgado. Quais são os elementos do julgado? Relatório, fundamentação e dispositivo, ou comando. Esses são os elementos de qualquer julgado. Agora, quando esse julgado é um precedente, eu vou agregar mais 2 elementos, que são a ratio decidendi e o obter dictum. A ratio decidendi e o obter dictum são elementos
do precedente que a gente vai encontrar dentro da fundamentação do julgado. Porque a tese jurídica criada pelo precedente não está, obviamente, no relatório, não está, obviamente, no dispositivo, está na fundamentação. A tese jurídica, insisto, é a premissa argumentativa por meio da qual o julgado vai decidir a causa. Então, a tese está na fundamentação. E os elementos do precedente, eles são compreendidos para nos facilitar a identificação da tese jurídica. E aqui, minhas caras e meus caros, esse é um grande problema do sistema de precedente. E qualquer livro do Common Law, publicado há mais de 50 anos, e inclusive hoje, trata desse problema. Trata desse problema com afinco, porque para eles isso é muito complicado. E depois eu vou dizer porque para nós não é tão complicado, muito embora seja em alguma medida complicado, mas para eles isso é muito complicado. O que é muito complicado para eles? Identificar a tese do precedente. A tese jurídica criada pelo precedente. É por isso que eles se valem de ratio decidendi e obter dictum. Ratio decidendi é exatamente a tese. São as razões necessárias e indispensáveis para a decisão dada na causa. Então, a ratio decidendi é exatamente a tese. E o obter dictum? O obter dictum são aquelas passagens, como o nome diz, né? Obter dictum, obter vem de óbito, dito morto, ou obter dicta, no plural, ditos mortos, ou seja, são aquelas passagens da fundamentação que não tem nada a ver com a tese, porque são desnecessárias para a decisão dada pelo precedente na causa, ou a causa. São normalmente passagens que refletem mera opinião do relator ou do julgador que elaborou o voto ou o acórdão, são passagens de mera digressão, são passagens ilustrativas, são passagens de complementação que não têm a ver com o objeto decidendo, ou seja, com aquilo que foi decidido. Então são passagens que são completamente desnecessárias para a decisão dada pelo precedente na causa. É bom lembrar que sempre o precedente decide uma causa. Ele cria uma tese, mas decide uma causa. A regra, pelo menos, é essa. Então, eu vou discernir ratio e obter da seguinte maneira: as razões necessárias e indispensáveis para a decisão da causa, isso é a tese jurídica. Agora, aquilo que é desnecessário e dispensável para a decisão que foi dada para a causa, isso é o obter dictum, isso não compõe a tese. Então, por meio desses dois elementos do precedente, eu tento identificar a tese do precedente. Agora, isso é interpretação de texto, não é? E o precedente, ele não é uma passagem de texto como é um dispositivo legal, que tem uma frase em regra. O precedente é um bloco de texto. Então, lá para o Common Law, para eles isso sempre foi muito difícil, porque eles tentam fugir, ou pelo menos não ter muita atividade interpretativa na produção do direito deles. Vide que do Common Law, sobretudo dos Estados Unidos, a tese originalista, né? A tese originalista nega a interpretação. Está dizendo o seguinte: a tese originalista, que era uma tese que é uma tese defendida até hoje nos Estados Unidos, é a tese que sustenta que a Constituição norte-americana deve ser compreendida a partir da intenção dos fundadores, da intenção de quem fez a Constituição, dos Founding Fathers. Então, qualquer interpretação do texto, qualquer interpretação que se faça do texto que não seja essa intenção, deve ser desprezada. Então, a gente percebe no Common Law uma preocupação muito com a atividade interpretativa, e eles levam isso para o sistema de precedente. Eles não gostam, eles têm muita preocupação com a identificação da tese. Nós não. A gente faz muita atividade interpretativa. A gente já está acostumado, de alguma maneira, com isso, por conta da interpretação dos dispositivos legais, por conta da nossa, digamos, tolerância sobre várias correntes interpretativas de um mesmo dispositivo legal. Então, é interessante que a gente, quando vê o sistema de precedentes sendo adotado aqui no Brasil, não há uma preocupação como há nos common lawyers
em relação à identificação da tese. E é interessante também ver como é que os tribunais se comportam ou tentam resolver os problemas de interpretação sobre a tese. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a estratégia dos tribunais para lidar com isso é criando uma coisa completamente nova, que está sendo introduzida na prática, não a partir da lei, mas pela escolha dos tribunais superiores, que é a chamada tese. Não sei se vocês já perceberam, o STJ e o STF, hoje, quando proferem um julgado importante, um precedente, eles formulam uma tese. O site do STJ já tem pesquisa de teses. Reparem, tese não é enunciado de súmula, tese não é precedente, tese é o quê? É um extrato da tese do precedente. Os tribunais querem facilitar, os tribunais superiores, sobretudo, querem facilitar. Eles estão editando teses a partir dos precedentes que eles emitem. O precedente da ministra Fátima Nancy Andrigues sobre o agravo de instrumento tem lá uma tese. Está lá uma tese dizendo sobre a recorribilidade das interlocutórias por agravo de instrumento, a partir do artigo 1015. A ministra Fátima Nancy Andrigues, ela elaborou uma tese, que é um enunciado que não é de súmula, mas que quer ser um extrato da tese jurídica do precedente. Então, para nós, isso não é tão complicado quanto para eles. E é interessante, Pedro, a gente observar, se a gente pega a obra do Dworkin, por exemplo, o Dworkin, ele fala, ele se preocupa com essa parte da tese, da identificação da tese do precedente, e ele diz que os julgados que aplicam o precedente são o romance em cadeia do significado da tese criada pelo precedente. É essa expressão que ele usa, uma expressão famosa entre os estudiosos do sistema de precedente. Ele usa a expressão chain novel, ou seja, os julgados que aplicam o precedente, eles são o romance em cadeia que nunca será concluído sobre o significado do precedente. Para dizer o quê, Pedro? Para dizer o quê, Bruno? Que eu tenho que compreender o precedente não a partir dele mesmo, mas, sobretudo, a partir dos julgados que o aplicaram, porque os julgados que o aplicam já são a interpretação do que é a tese do precedente. Então, eu nunca olho o precedente sozinho, isolado, no ordenamento. Eu olho o precedente a partir, sobretudo, dos julgados que o aplicaram, porque os julgados que o aplicaram são já a interpretação sobre o que é a tese do precedente. E esses julgados escrevem, daí a licença poética do Dworkin, escrevem um romance sobre o significado do precedente. E aí o Dworkin diz, esse romance, ele, em dado momento, ele pode ampliar o significado da tese ou fechar o significado da tese. Fechar não significa superar, significa fechar o significado, restringir o significado da tese para diminuir o emprego da tese aos casos concretos. E aí que vem a riqueza e o alejamento do sistema de precedente, que não torna a compreensão jurídica estática. Aliás, o que se advoga no sistema de precedente é que, como a tese tem uma aptidão interpretativa razoável, a capacidade de eu adaptar uma tese aos novos tempos é muito maior do que eu tenho em relação ao dispositivo legal. Então, uma tese ela pode sofrer movimentos de expansão e de retração em relação ao seu significado ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, a gente está observando isso em relação ao precedente Roe versus Wade, que é o precedente que autoriza o aborto nos Estados Unidos.
o precedente Roe versus Wade, tem sofrido ao longo do tempo um movimento, a partir dos julgados que o aplicam, de retração. E quem observa, quem estuda o sistema de precedente, se esse movimento de retração ele é muito agudo, a tendência é a superação do precedente. A tendência é fazer a superação do precedente. Há menos de um mês, a Suprema Corte norte-americana, por uma apertada maioria, apenas um voto, quem desempatou foi o presidente, o Chief Justice, John Roberts, foi ele que desempatou, e ele é conservador. A Corte Suprema quase fez a superação parcial do precedente Roe versus Wade. Quase. O presidente que desempatou a favor da manutenção do precedente Roe versus Wade. Porque esse é um precedente que vem sofrendo um movimento de retração por conta do aumento do conservadorismo na sociedade norte-americana e no Estado como um todo. Então, o que eu estava dizendo, que a ratio decidendi e o obter dictum são elementos do precedente. Para o common law, isso é muito importante, eles se incomodam muito com isso. A identificação da tese para eles é algo até hoje complicado, porque eles não são tão acostumados a fazer ou a lidar com a atividade interpretativa quanto nós. Para nós, não. A gente chega até criar esse produto novo, que é a tese, que não é a tese jurídica do precedente, é o extrato da tese jurídica criada pelo precedente. Isso é inacreditável. É a súmula que não é o enunciado de súmula que não passa pelo procedimento para a criação do enunciado de súmula. Ou seja, tão logo o tribunal ele profere um precedente, ele já cria uma tese, e aquela tese ela tem aptidão, ou pelo menos ela passa a ser a maior referência daquele precedente. Bom, indo para o final, a operação do precedente, como o precedente é operado, isso é relativamente fácil. Isso depende se o precedente é persuasivo ou vinculante. O precedente vinculante, obviamente, ele tem que ser aplicado independentemente da vontade do julgador, e se ele não for aplicado, ele muitas vezes tem reclamação no artigo 988 para forçar o seu cumprimento. É bom também dizer que o precedente vinculante, antes de ser aplicado, isso está lá no parágrafo 1º do artigo 927, o juiz tem que abrir para o contraditório prévio, porque como ele subordina a atividade jurisdicional, ele praticamente é a decisão da causa. Antes do juiz aplicar um precedente vinculante que foi invocado por uma das partes, ou um precedente vinculante de que ele está cogitando, ele tem que abrir para o contraditório com as partes, para que as partes possam se pronunciar eventualmente sobre distinção ou até mesmo sobre superação, antes de ele, juiz, decidir pela aplicação do precedente. Isso está lá no artigo 927, parágrafo 1º. O precedente persuasivo não tem não traz esses deveres para o magistrado. Agora, é claro que seja persuasivo ou vinculante, o precedente, quando é aplicado, o julgador ele tem que deduzir uma fundamentação adequada, específica para a aplicação do precedente. E não só na aplicação, como na rejeição também. Isso a gente vê lá nos incisos 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que traz as decisões que não são fundamentadas ou fortifica o dever de fundamentação das decisões judiciais. Ainda na operação do precedente, a gente vai ver a distinção e a superação como dinâmicas de aplicação do precedente. A distinção é casuística, né? Verificar se o caso do precedente é semelhante ao caso concreto. Isso é casuístico. A superação é mais fácil. O próprio tribunal que criou o precedente, ele pode superar o precedente. Ou um tribunal superior. É bom dizer, ou um tribunal superior. Agora, chegando no fim, percebam só uma coisa. O precedente, eu falei que ele cria a tese jurídica. Isso é um facilitador comunicativo, dizer que ele cria a tese jurídica. Na realidade, o precedente, ele é uma fonte normativa. Ele cria a norma jurídica. É isso que faz o precedente. O precedente, ele entra no nosso ordenamento não para se bastar no direito processual. Ele entra no nosso ordenamento no início, lá na teoria do direito. Ele acaba influenciando todas as áreas do direito. Por quê? Porque o precedente é uma fonte de direito.
Se a gente passa a compreender o precedente, diferentemente da jurisprudência, o precedente ele é uma fonte de direito. Ele é uma fonte especificamente normativa. Ele cria a norma. Mas ele não cria a norma do nada. Ele cria a norma, obviamente, a partir do texto legal. Por quê? Ele faz a interpretação do texto legal e diz qual é a norma. A gente sabe muito bem que não se confundem texto legal e norma. Norma é o produto da interpretação do texto legal. Então, o precedente, ele interpreta o texto legal e cria a norma. Ele é uma fonte normativa. E por isso, ele acaba influenciando, tendo impacto em todas as áreas do direito. A norma criada pelo precedente é uma norma generalizante, é o que a gente chama de norma jurídica geral. Ele não é uma norma específica para o caso concreto. É uma norma com aptidão genérica, por isso que nós chamamos de uma norma generalizante, que vai se aplicar àquele caso que foi julgado por ele e a todas as causas semelhantes a esse caso. Então, o precedente ele não cria exatamente a tese, é um facilitador de comunicação. Ele cria uma norma jurídica geral que vai se aplicar não só ao caso que foi decidido por ele, mas a todos os casos semelhantes. E, nesse sentido, ele impacta em todas as áreas do direito. E aí vem minha reflexão sobre os precedentes na seara administrativa. Os precedentes têm que ser refletidos na seara administrativa. Não pela teoria dos atos próprios. Porque pela teoria dos atos próprios, eu reclamo que a administração não tenha uma atitude contraditória com o mesmo administrado. Na teoria dos atos próprios, eu reclamo uma coerência de comportamento da administração com os mesmos sujeitos. No precedente administrativo, não. O que eu quero reclamar é que a administração siga aquele parâmetro para casos não com as mesmas pessoas envolvidas, mas para casos semelhantes, com outras pessoas, mas semelhantes. Casos semelhantes. Então não se deve confundir, quando a gente fala em precedentes administrativos, a teoria dos precedentes com a teoria dos atos próprios. A teoria dos atos próprios, ela tem outro pressuposto. E se eu penso os precedentes administrativos, os precedentes na seara administrativa, eu estou pensando num fenômeno de autovinculação da administração pública. Porque a administração já decidiu assim, em casos semelhantes, ela tem que seguir. Ela tem que usar o mesmo parâmetro. E aí vem, Bruno, uma reflexão um pouco ousada minha. E por isso que o tema dos precedentes é um tema tão rico. Não deve ser pensado apenas para o direito processual ou reduzido a um direito processual. Eu acho que os precedentes administrativos deveriam ser ou deverão ser sempre vinculantes. Porque os postulados aqui são diferentes do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está julgando causas. Em regra, é isso. No Poder Judiciário, de alguma forma, se toleram pensamentos diferentes, mas na administração pública é muito complicado. Na administração como um todo, isso é muito complicado. A incongruência, a incoerência de comportamento, ela tem um déficit muito maior do que no Poder Judiciário. Então, por força do princípio da segurança jurídica, por força do princípio da isonomia, que são vetores muito caros para a administração, é muito complicado. Eu não sou administrativista, mas é muito complicado para quem pensa o sistema de precedentes ver a administração sabendo que existe um precedente, não segui-lo. Porque é isso que ocorre com o precedente persuasivo. O precedente persuasivo é um argumento de reforço, é um reforço de argumentação. Tanto que a gente advoga no plano judicial que, diante de um precedente persuasivo, o juiz pode discordar dele, mas tem que dizer por que discorda. Isso é uma exigência de fundamentação. Mas isso aplicado à administração, eu vejo em outra dimensão. Eu vejo em outra prateleira, porque a contradição de comportamento na administração me parece
eu não sou administrativista, mas me parece mais cara à sociedade do que no judiciário. Me parece mais cara. A coerência de comportamentos na administração, ela é muito mais grave do que no judiciário. Então, por isso, é muito complicado que na administração eu admita que o administrador, diante de um precedente, que ele reconhece que é um precedente, ele não o siga e discorde dele. Isso traz muito mais insegurança, na minha reflexão, do que isso ocorrendo no judiciário. Então, se eu admito a teoria dos precedentes na administração, que é um fenômeno de autovinculação, a meu ver, isso tem que entrar sempre de maneira vinculante. Porque, do contrário, se eu admitir precedentes persuasivos no âmbito da administração pública ou no âmbito do direito administrativo, para usar uma expressão mais genérica, eu trago mais insegurança do que segurança. Eu trago mais bagunça do que organização. Se eu advogo a ideia de precedente persuasivo na administração, na seara administrativa, eu posso trazer mais insegurança do que propriamente segurança. Bom, minhas caras e meus caros, eram essas as minhas reflexões. Eu extrapolei um pouco o tempo, peço desculpas, fico um pouco empolgado com esse tema e agradeço novamente ao Pedro Dionísio, ao Bruno e à Laila pelo convite de estar aqui com vocês. Espero ter trazido ou pontuado algumas dúvidas na reflexão de vocês, porque o meu objetivo é esse, tá? Se vocês concordarem comigo e ficarem certos do que eu falei, ficarem, de alguma forma, com a certeza de que o que eu falei está certo, eu já os advirto. Nem eu tenho tanta certeza. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Kramer. Foram excelentes as reflexões. Eu só lembro que que o nosso regimento interno determina a aplicação subsidiária do CPC, então, assim, tudo que é dito, estudado, ou quase tudo que é dito e estudado sobre precedentes judiciais, também se aplica a precedentes nos tribunais de contas, enfim, as reflexões do Kramer. O livro dele é direcionado a precedentes judiciais, mas enfim, algo que se aplica aos tribunais de contas no que couber, eu acho que em grande parte cabe. Agradecer de novo, vamos passar para as perguntas. Temos uma pergunta aqui, Laila, se você quiser direcionar. Olá, antes de passar as perguntas, eu gostaria de cumprimentar o professor Ronaldo, agradecê-lo por ter nos cedido um pouco de seu tempo. Nós temos um desafio aqui no Tribunal de Contas, que é expandir essa cultura de precedentes, e eu tenho certeza de que os conhecimentos adquiridos hoje vão contribuir muito para esse processo. Eu recebi algumas perguntas aqui, acredito que eu vou ter que selecionar devido ao nosso tempo. Eu vou começar por uma pergunta do conselheiro Igor, que diz que gostaria de parabenizar a comissão pela iniciativa e parabenizar o professor pela clareza com que abordou o tema, e tendo em vista a cristalina diferença feita sobre o enunciado de súmula e os precedentes, quer dizer, da necessidade de olhar a súmula a partir dos casos concretos, ele gostaria que o professor falasse um pouco mais como se dá o processo de alteração ou de superação dos enunciados de súmula. Bom, só para deixar claro, e foi isso que o conselheiro disse, mas só para deixar claro, o precedente ele tem que ser, ou melhor, o enunciado de súmula ele tem que ser compreendido a partir do precedente originário que o gerou, porque o enunciado de súmula ele não vem do nada. Antes de tudo, houve um julgado que precisou criar uma tese para decidir uma causa, esse julgado, por isso, é um precedente, esse precedente passou a ser expressado por uma jurisprudência, até que o tribunal decidiu converter essa jurisprudência no enunciado de súmula. Então, o enunciado de súmula, o que está ali no texto sumular, é uma mera síntese da tese jurídica criada pelo precedente originário. Logo, quando eu vou aplicar aquela tese, eu não vou aplicar a tese pela síntese, eu vou aplicar a tese pelo precedente originário e, obviamente,
pelos julgados que aplicaram o precedente originário, porque eu vou usar como parâmetro o que eles fazem no common law, é muito melhor entender o precedente originário a partir dele, dos julgados que o aplicaram, do que a partir dele sozinho, do que a partir dele isoladamente. Então, é isso que eu sustento, que na verdade não só sou eu. O Daniel Mitidiero fala muito bem sobre isso no livro dele, sobre precedente também. Compreender o enunciado de súmula a partir do precedente originário que criou a súmula e a partir dos julgados que aplicaram esse precedente. Só para você ter uma ideia, Laila, eu dou um belo exemplo sobre o quanto às vezes é equivocado eu usar o enunciado de súmula. Tem uma súmula, tem um enunciado do STJ, o enunciado 88, que diz: cabem embargos infringentes no processo falimentar. Bom, se eu olho o enunciado 88 do STJ, me parece que ele não tem nenhuma utilidade hoje. Por quê? Porque os embargos infringentes, eles foram abolidos pelo Código de Processo Civil. Então, qual a utilidade que tem esse enunciado? Ele tem muita utilidade. Porque, a rigor, Laila, o que foi para o enunciado de súmula, nesse caso, não foi a tese, não foi a síntese da tese. Aqui houve um grande equívoco. Eles sintetizaram o resultado do julgamento do precedente. Se a gente vai ao precedente, qual foi a discussão? Alguém entrou com embargos infringentes, a outra parte disse que não cabiam os embargos infringentes. Mas a discussão se deu a partir da aplicação supletiva do Código de Processo Civil ou não à lei de falências. Então, quem sustentou que cabiam os embargos infringentes, sustentou com a tese de que, muito embora a lei de falências não preveja os embargos infringentes são cabíveis porque o CPC se aplica supletivamente à lei de falências. Quem defendeu o não cabimento dos embargos infringentes defendeu com base na tese de que o Código de Processo Civil ele não se aplica supletivamente à lei de falências para colmatar as suas lacunas. Então a tese é essa. A tese é sobre o cabimento do CPC de forma supletiva à lei de falências. A tese é sobre isso. O julgamento, a decisão é se são cabíveis os embargos infringentes ou não. Então, o que foi para o enunciado não foi nada da tese. O que foi para o enunciado foi a decisão do precedente. Foi uma síntese do dispositivo do precedente. Então, esse enunciado, se compreendido a partir dele mesmo, ele não me diz nada. Agora, se esse enunciado for compreendido a partir do precedente originário, o que ele me mostra? Que o CPC se aplica supletivamente à lei de falências. E ele tem muita utilidade, sim, hoje. Ele é o enunciado que eu vou usar para carregar, por exemplo, os negócios processuais para a lei de falências, para carregar as novidades do novo CPC para a lei 11.101 de 2005. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Esse é um exemplo grosseiro, aliás, de como pode ser danoso, e é errado, consequentemente, eu aplicar um enunciado de súmula por ele, e não pelo precedente originário. Agora, como o enunciado de súmula ele é superado, há um procedimento, tanto o procedimento de criação quanto o procedimento de superação do enunciado de súmula. Isso normalmente está no regimento interno do tribunal. Cada tribunal tem no seu regimento interno um procedimento para criação e superação do enunciado de súmula. Obrigada, professor. Nosso colega Maurício Caldeira também parabeniza pelas excelentes reflexões e acrescenta que se soma também ao conjunto de normas que integram os precedentes a recente repercussão geral em recurso extraordinário do STF. Na verdade, é uma pergunta, né? Ele questiona se soma ao conjunto de normas que integram os precedentes a recente repercussão geral em recurso extraordinário do STF, ou não. Perfeito, Maurício, porque não dá para falar sobre tudo, né? A minha fala foi muito mais superficial, até para que a gente possa ter um apanhado geral e discutir o tema. Mas o que eu posso dizer para você, para o desassossego seu e de todos, é que o rol do artigo 927 ele não é exaustivo. Na verdade, o que se exige é que a lei preveja a eficácia vinculante do precedente. A lei pode ser o artigo 927 ou qualquer outra lei. E esse é um exemplo clássico, eu dou no meu livro, que mostra que o rol do artigo 927 esqueceu da decisão sobre repercussão geral no RE. A decisão sobre repercussão geral no RE é um precedente vinculante, sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. Então, isso é um belo exemplo de que o rol do artigo 927 não é exaustivo. E não é por quê? Porque o que se exige no nosso sistema de precedentes é que a lei preveja eficácia vinculante. A lei pode ser uma norma do Código de Processo Civil, que não seja exatamente o artigo 927, ou qualquer outra norma de qualquer outra lei que venha a ser editada. O que fez o Código de Processo Civil foi tentar organizar. Ele quis prever no artigo 927 o que ele percebeu como os precedentes vinculantes no ordenamento, o que ele quis gerar como precedentes vinculantes no ordenamento, mas ele esqueceu mesmo, porque isso está numa outra parte do CPC, no artigo 1030, você vai encontrar a decisão de repercussão geral como um precedente vinculante. Perfeito, professor. Acho que nós temos tempo ainda para mais uma ou duas perguntas. A próxima questão é: como os tribunais de contas devem se portar diante da necessidade de superação de precedentes anteriores? Bom, a superação é um tema maravilhoso, Laila. Por quê? Porque a superação não se dá assim. A superação é um movimento. Como eu acabei de dizer na minha fala, o precedente Roe versus Wade, que é um precedente muito grave, muito importante para o direito norte-americano, porque é o precedente que autoriza o aborto, ele vem sofrendo um processo de retração no seu significado. Então, isso faz com que a sociedade e aqueles que acompanham de perto o trabalho judicial pensem na possibilidade de superação dele, porque tem que ser um movimento que não se resume a um mês, 2 meses, tem que ser, ao longo do tempo, aquele precedente ele vai sendo desgastado, vai sendo combatido. Há mais tentativas de superação, o tribunal mantém, mas faz críticas em obter dictum, faz críticas que obviamente não vão compor a rastro da decisão que mantém o precedente. Então, isso tem que ser um movimento. Ou seja, se a gente vai novamente ao Dworkin, que é a minha principal referência na teoria do direito, não porque esse saudoso autor meu xará, Ronald Dworkin, mas porque eu sou um dworkiniano, porque eu gosto realmente das teses do Dworkin. O Dworkin diz que a superação de um precedente deve depender de uma história, você deve sair exatamente dessa história da aplicação do precedente. Em dado momento dessa história, eu vou perceber, esse precedente está sendo criticado, esse precedente foi aplicado, mas foi aplicado com algum déficit, com alguma crítica. Obviamente, os tribunais eles têm que optar no início em aplicar o precedente, mas de alguma forma criticá-lo, ou reduzir o seu significado, ou enfraquecê-lo em alguma medida, para mostrar aos administrados que aquele precedente, de alguma maneira, está perdendo força, e que tudo leva a crer que em breve tempo ele pode vir a ser superado. Então tem que ser um processo. Tem que ser um processo. É recomendável que seja um processo. É claro que isso nem sempre é possível. Às vezes, no nosso caso, por exemplo, como eu advogo, como eu sustento a ideia de que é o nosso sistema de precedentes depende, sobretudo, da lei, não é? Então, se a lei muda, eu, muitas vezes, tenho que mudar do dia para a noite os precedentes, tenho que superar do dia para a noite alguns precedentes. Mas fora a mudança da lei, se há uma mudança de compreensão da lei, isso tem que se dar gradualmente. Isso não pode se dar do dia para a noite. Tem que haver tempo para que a sociedade, para que os administrados se preparem para a nova postura, para as novas posturas. Então, é recomendável que isso seja um processo, que isso seja, na medida do possível, feito de forma gradual. Laila, desculpa te interromper, aproveitando o gancho do professor Ronaldo, eu queria fazer uma pergunta. Professor Ronaldo, eu primeiro agradecer a sua participação, suas lições aqui, que foram muito valiosas para a nossa comissão. E para entrar na pergunta, aproveitando o seu gancho, eu estava lendo um artigo recente de um colega, analisando, no período da pandemia, as decisões do Supremo Tribunal Federal em questões tributárias, eminentemente tributárias. E parece que houve um incremento muito grande das teses esposadas sobre regime de repercussão geral.
muito por conta dos avanços tecnológicos, né? Especialmente a implementação, a manutenção aí dos julgamentos virtuais. Aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: se por um lado a tecnologia ela favorece, ela dá concretude a princípios de envergadura constitucional, como a duração razoável do processo, a celeridade, em que grau e medida também esses avanços tecnológicos, de alguma forma, podem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional? Reduzir o espaço de debate de questões que às vezes precisam de análises mais profundas. É essa a pergunta que eu lhe faço. Bruno, a sua pergunta me possibilita dar duas respostas. A primeira tem a ver com o que a gente chama de jurisprudência de crise, que é um fenômeno que é estudado em momentos agudos pelos quais um país passa, e os tribunais são instados a decidir nesses momentos agudos. E o que se sustenta é o seguinte: sempre num momento de crise, como esse que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, o trabalho dos tribunais é um trabalho excepcional. É um trabalho que deve ser compreendido como excepcional. Não deve ser incorporado a nenhuma história institucional do tribunal. Então, os parâmetros decisórios que o Supremo, os precedentes, as superações que o Supremo vem fazendo hoje por conta da pandemia ou no contexto da pandemia, não devem colaborar com nada para o momento pós-pandemia. No momento pós-pandemia, o que se quer é que o Supremo até reaja em sentido contrário, que volte ao normal, que acabe com essas excepcionalidades, com essas exceções que, porventura, eventualmente ele criou. A jurisprudência de crise é um hiato. É um hiato. É um hiato não só no Poder Judiciário, mas é um hiato nos outros poderes. O que o poder faz num momento de crise é excepcional e não deve ser incorporado à história institucional, a nenhum tipo de ganho sobre aquele poder. Só deve ser levado em conta para aquele momento. Então, esse é um tema muito interessante. Eu tenho estudado jurisprudência de crise porque eu vejo que a criação e a superação de precedentes que o Supremo está fazendo no contexto da pandemia não deve colaborar com nada para o momento do pós-pandemia. Não deve colaborar com nada, porque é um contexto excepcional e esse contexto não se repete na normalidade, por óbvio. Então, a tendência ou o que se deve fazer é o Supremo voltar à normalidade e recuar nas posições excepcionais que ele teve no momento da pandemia, no contexto da pandemia. É isso que se sustenta nesse estudo sobre a jurisprudência de crise, que a jurisprudência de crise ela não deve ser compreendida na vida institucional de um poder. Ela deve ser compreendida naquele contexto agudo, naquele contexto grave e só. Ponto. Ponto. A gente tem essa experiência a partir de países que viveram guerras, inclusive mundiais, o caso da Segunda Guerra Mundial. Os tribunais desses países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, na Europa e até os Estados Unidos, o Japão, os tribunais, eles continuaram exercendo o seu papel. E o trabalho que eles tiveram foi um trabalho para aquele momento, ponto. Quando se voltou à normalidade, o tribunal recuou em várias posições que ele tinha tomado. É isso que a gente espera, primeiro, que na perspectiva jurisdicional, alguns precedentes que foram criados, algumas superações que ocorreram, eu quero crer que isso foi circunstancial, que isso foi no contexto da pandemia e que depois o Supremo vai recuar. Agora, com relação ao uso da tecnologia, Bruno, e aí a minha segunda resposta em relação à sua pergunta. Isso é inevitável, não tem jeito. A pandemia apenas acelerou o uso da tecnologia porque nós precisávamos continuar com o serviço judicial, nós precisávamos continuar com a prestação jurisdicional. Não há como... Tudo bem, as pessoas foram postas em isolamento, isso foi necessário,
Os programas Sócrates do STJ já vinha sendo desenvolvido, o programa Vitor no STF e outros programas de inteligência artificial. Eu não sei se você sabe, tem uma pesquisa da FGV, sabe quantos programas de inteligência artificial estão em andamento ou estão sendo projetados hoje nos tribunais? E não é de hoje não, mesmo antes da pandemia, 72 programas de inteligência artificial estão sendo projetados para os tribunais. Então, é claro que o uso da tecnologia, Bruno, ele vai mitigar algumas garantias processuais, sem dúvida nenhuma. Ele mitiga, de alguma maneira, o contraditório, ele pode mitigar a publicidade, ele pode mitigar a transparência, mas aqui vai se dar uma discussão muito interessante, porque as garantias processuais podem ser, elas não são absolutas, elas podem ser mitigadas para privilegiar outra garantia processual. Então, aqui eu vou ter que refletir e debater qual é o preço que eu quero pagar ou até onde eu quero pagar para o avanço tecnológico. Essa é uma discussão muito difícil. Eu tenho algumas opiniões. Eu, em relação à audiência virtual e ao julgamento virtual, eu acho que isso, de alguma maneira, veio para ficar. E veio para ficar porque a tendência é que o judiciário ele continue usando isso depois da pandemia, mas ele não pode exigir que as partes façam uma audiência virtual ou participem de um julgamento colegiado virtual. Então, o que eu acho? Qual é o meu palpite? Que eles vão, de alguma maneira, fazer com que as partes decidam, ou até mesmo, se a parte não pedir um julgamento presencial, como às vezes ocorre no STJ, naquele julgamento de pauta, se a parte não pede que seu processo seja julgado fora da pauta, ou se a parte não pede julgamento presencial, o julgamento vai ser virtual. Então, eles vão dar um jeito, porque isso, de fato, tornou mais célere, tornou mais, digamos, mais eficiente o trabalho dos tribunais. E, na primeira instância, a audiência virtual também acabou fazendo com que a primeira instância, com que o primeiro grau tivesse mais audiência. Mas me preocupa, tá? Eu sou preocupado com o avanço tecnológico, mas sou a favor do avanço tecnológico, e aqui eu acho que a gente não deve ser contra. A nossa reflexão tem que ser para discernir até que ponto a gente pode mitigar de garantias processuais, até que ponto vale a pena mitigar as garantias processuais para adotar com mais intensidade a tecnologia no trabalho jurisdicional. Então, esse é um tema interessante, mas é uma reflexão difícil e casuística. Eu acho que a reflexão agora é enviesada. A gente tem um momento de pandemia, ainda é muito complicado voltar à normalidade, então a gente tolera, a gente está tolerando. Quando a gente voltar à normalidade, aí sim que a gente vai ter uma dimensão mais real para refletir isso melhor. Perfeito. Laila, mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta, ainda temos tempo? Temos. Bom, eu estou à disposição de vocês. A pergunta, professor, quais são os impactos da adoção de um sistema de precedentes nos tribunais de contas na sua cultura processual? Bom, os impactos são enormes, né? E nesse sentido, não há como negar, porque por mais que eu diga que o precedente já existe entre nós, por mais que eu diga que isso não é uma novidade, e por mais que o Frederick Schauer, nesse livro Thinking Like a Lawyer, ele diz o seguinte, ele fala isso genericamente, não só para o common law, ele diz o seguinte, que o precedente, o discurso com base no precedente é um discurso imanente do ser humano. O ser humano argumenta com base em precedente. Quem tem irmão mais velho sabe disso. A gente, quando criança, a gente argumenta com base em precedente. Se você é o irmão mais novo, você vai chegar para os seus pais e dizer, você deixou meu irmão quando tinha a minha idade fazer isso, agora você não me deixa. E assim, durante a vida toda, a gente vai argumentar com base em precedente. Isso nasce com a gente se baseia nos parâmetros passados para determinar o presente e o futuro. Isso é intuitivo do ser humano. Então, o discurso com base em precedente é intuitivo do ser humano, é intuitivo da nossa vivência. Ninguém nos ensinou, a gente faz isso intuitivamente. Só que, no direito, isso nos foi afastado. No direito, a gente aprendeu desde sempre que existe autonomia intelectual dos juízes, porque na nossa tradição jurídica do civil law, a gente não seguia precedente.
cada juiz, cada julgador deve interpretar o texto legal e compreender a lei, no caso concreto, segundo a sua autonomia intelectual, e ninguém o baliza, ninguém o subordina. Essa era a nossa compreensão no século passado, né? Sobretudo em meados do século passado, isso era muito forte, a autonomia intelectual dos julgadores. Então, é claro que a nossa cultura, a gente na nossa cultura judicial, Laila, a gente naturalizou o comportamento de não seguir os parâmetros decisórios passados. A gente naturalizou na esfera judicial e na esfera administrativa o comportamento de dar a nossa decisão, de dar a nossa compreensão sobre o texto legal e decidir um caso concreto. Isso foi naturalizado. Então, nossa cultura, e aqui é interessante porque a nossa cultura judicial, nossa cultura do direito, jurídica, não judicial, ela é contraditória com o nosso comportamento na sociedade. Nosso comportamento na sociedade segue o precedente, segue o parâmetro passado. Nosso comportamento no direito, a cultura não é seguir o parâmetro passado, está sendo reivindicado agora. Então, o impacto cultural vai ser enorme. E aqui, antes que os mais desanimados não vejam os resultados imediatos, né, porque não vão ver, o que eu tenho para dizer é que é como se fosse, a mudança cultural é sempre uma curva de petroleiro. Ela se dá aos poucos. Ela vai se dar aos poucos. Ela não vai ser imediata, não vai ser uma lancha, uma guinada de 90 graus ou de 180 graus. Essa curva vai se dar aos poucos. E haverá, durante o processo dessa curva, muitos descrentes de que não vai acontecer. Eu vejo muitos descrentes no sistema de precedentes. Hoje, Laila, no final do ano passado, o Supremo proferiu 2 julgados, para mim, muito emblemáticos, falando em sistema de precedentes. O pleno do Supremo. Sobre ação rescisória. Estava decidindo uma ação rescisória com base em precedente e o julgado fala em sistema de precedente. Foi a primeira vez que o Supremo usou o termo sistema de precedente. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, porque mostra que aos poucos a gente vai incorporando essa nova cultura. A gente vai, aos poucos, deixando a outra cultura, que é o sistema de jurisprudência, em que os parâmetros decisórios passados eram meramente persuasivos, para ir para uma cultura em que os parâmetros decisórios passados eles são mais do que persuasivos. Eles podem ser mais do que persuasivos. Agora vai demorar. E o impacto é grande. Muda muita coisa, muda a forma de ver o direito, a forma de ver o processo, e a forma de lidar, a responsabilidade do julgador. Quando ele decide um caso concreto, se ele está decidindo aquele caso com base numa tese nova, ele tem que ter a responsabilidade de imaginar que aquela tese pode virar um precedente, pode ser seguido. Obrigada, professor. Parabenizo pelas excelentes explanações. Agradeço mais uma vez por ter estado conosco. Passar a palavra para o Pedro. Bom, obrigado, Ronaldo, pela aula que você deu sobre precedentes aqui para a gente. Tenho certeza que as suas lições serão muito úteis aqui para a gente. Nós estamos tentando implementar aqui uma cultura de precedentes, vamos conseguir, não tenho a menor dúvida, ela já está sendo implementada, nessa cultura de precedentes, no Tribunal de Contas, nos julgados do Tribunal de Contas, né, tudo isso que você falou, essa cultura de primeiro olhar o que foi dito no passado para resolver um caso concreto, não simplesmente, tentar resolver aquilo pelo livre convencimento motivado, tentar olhar o que foi julgado, tentar olhar o que o tribunal já disse sobre aquele determinado assunto, para aí sim decidir o caso concreto. É isso que a gente está tentando implementar, e suas lições foram fundamentais, Ronaldo. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por compartilhar algumas das suas ideias do livro, que, aliás, eu recomendo a todos, o livro do professor Ronaldo, Precedentes Judiciais, Teoria e Dinâmica, é um livro excelente para quem estuda precedentes, essencial. Passar a palavra para o Bruno. Bruno, quer falar alguma coisa? Vou ratificar aqui as palavras do meu colega Pedro Dionísio, parabenizar de novo o professor Ronaldo e agradecer mais uma vez pela participação aqui prestigiosa no âmbito da nossa Comissão de Jurisprudência. Eu acho que são debates como esse que ajudam
a que a gente faça essa curva aí de petroleiro que o professor Ronaldo se referiu. Ela é lenta, ela é gradual, mas ela é necessária. E eu acho que ela é importante para que a gente valorize a cultura dos precedentes, que, ao fim e ao cabo, na verdade, é o que guia, é o que fundamenta, inspira a segurança jurídica, né? Um princípio tão caro aí para todos os cidadãos, de uma forma geral. É isso, professor. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você, Bruno. Obrigado, Laila. Obrigado, Pedro, pelo convite e, obviamente, pela iniciativa de fazer essa comissão e de tentarem implementar uma cultura de precedentes no Tribunal de Contas. Isso é muito saudável, isso é necessário para a administração. Muito obrigado novamente. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, pessoal.